Olá para você que nos acompanha aqui pelas redes sociais do portal Amazonas 1. Iniciamos mais uma entrevista e o nosso convidado de hoje é o secretário municipal de Segurança Pública, Sérgio Fontes, que também já atuou como delegado da Polícia Federal. Secretário, muito obrigada por nos receber. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, gente, nos últimos meses nós temos visto aí essa onda, de atos violentos em escolas e para prevenir, tratar dessa situação, a Prefeitura de Manaus anunciou uma série de medidas. A gente vai conversar com o secretário sobre essas medidas que serão tomadas a partir de então. Secretário, entre as medidas que foram anunciadas aí pela Prefeitura, está a ronda motorizada. Eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente como é que vai ser a atuação dessa ronda. Olha, nós estamos trabalhando com a CEMED em vários aspectos, inclusive assessorando na parte de segurança a gestão da CEMED, e estamos trabalhando sob a supervisão do prefeito, que está muito preocupado com esse momento que nós estamos atravessando em Manaus e no Brasil todo. E essa ronda escolar, ela já estava prevista. É uma ronda, inclusive, é uma ação, inclusive, de campanha. É uma promessa de campanha do nosso prefeito, que é envolver a Guarda Municipal, tirá-la da sua ação simplesmente patrimonial, de ficar tomando conta de alguns poucos prédios públicos, equipar a Guarda e melhorar o seu treinamento para que ela possa atuar na sua real função, que é proteger patrimônio, bens e serviços municipais. Então, nós vamos dispor de 20 motos modernas, de 250 a 300 cilindradas. Nós já temos essa equipe, que é o GOMIT, que é o grupamento motorizado da Guarda Municipal. E esse grupamento, em consonância, em atuação conjunta com a CEMED, vai visitar escolas municipais com rotina diária. Talvez nem sempre as mesmas escolas, porque essas situações vão mudando, mas as escolas em áreas de risco, escolas que precisam da atenção da guarda, escolas que sejam indicadas pela própria CEMED. Nós vamos atuar nisso, além de inúmeras outras ferramentas que já vêm assessorando, que já vêm municiando a CEMED para a proteção dos seus alunos, como a monitoração eletrônica do COSE, as visitas da empresa que faz o COSE, que é a IN, o botão de pânico físico e virtual, as equipes de combate a bullying que estão lá, isso é da CEMED, tudo da CEMED. Já está... O botão de pânico já está funcionando. Todas as escolas têm um botão de pânico físico e virtual no celular, através de um projeto, de um aplicativo que a IN, que é a empresa que presta o assessoramento para a CEMED, desenvolveu, chamado SASE. Então você pode acionar o botão de pânico, quem for autorizado, claro, não é todo mundo, tanto pelo celular quanto um botão de pânico físico. E, obviamente, que a Polícia Militar vai ser a primeira a ser acionada, porque é a que está na rua e é a que tem poder de polícia. Mas atenderão a esse chamado a Polícia Militar, o próprio COSE, que a empresa tem funcionários que vão até o local para checar, não tem poder de polícia, mas vão até... E a Guarda Municipal, através do seu projeto de ronda escolar. Secretário, outra medida que foi anunciada aí pela Prefeitura é a questão de agentes de portaria, Exato. E vai ter todo um treinamento para a atuação desses agentes. A Guarda Municipal a Secretaria, na verdade, vai atuar nesse treinamento? Como é que vai ser? Sim, nós vamos atuar. Uma parte do treinamento começa agora sábado. Nós vamos conversar com esses colaboradores, principalmente sobre os aspectos legais de lidar com crianças, adolescentes, o que eles têm que saber com relação a esse relacionamento, a legalidade desse relacionamento, o que eles podem e que não podem fazer. No caso desses agentes de portaria, eles não vão atuar armados? Exatamente, o que eles podem e o que eles não podem fazer, eles não vão atuar armados. A minha posição é conhecida já, eu acho que o ambiente escolar não é um ambiente para se ter pessoas armadas constantes. A gente vai à guarda, vai até lá, mas sai.
vai, conversa com eles e sai. E como eles podem atuar nessa função de AGP, de agente de portaria, para serem mais efetivos na segurança dos alunos, professores e gestores que estão na escola. Como é que ele vai mexer no aplicativo do SASE, que é o botão de pânico, mas que tem outras funcionalidades, que você pode indicar movimentação externa, suspeita. A nossa função, para quem está nos vendo aí agora, junto com a CEMED, que além de uma função de educar, tem a função de proteger não só os alunos, mas os alunos, os pais, todos que frequentam o ambiente escolar, é se antecipar às ameaças externas e internas. Externas, narcotráfico, roubo, furto, pedofilia, enfim, tudo que possa atingir o aluno fora da escola. E até dentro, mas a atividade é fora. E o interno, bullying, personalidades agressivas, trote. A gente tem visto muito esses aí, a maioria, eu diria 99% é trote do que a gente está vendo hoje. Mas o 1% que realmente acontece preocupa demais. E acaba atrapalhando o trabalho. Totalmente. E isso que a gente tem que evitar. É importante que a gente não mude a rotina escolar, porque o trote ele quer isso. Ele quer que não tenha aula, ele quer causar o pânico. Então, se a gente não mudar a rotina escolar, a tendência, isso já aconteceu inúmeras outras vezes, e nos Estados Unidos acontece sempre, esses efeitos de manada, esses efeitos que a gente está vendo hoje, do contágio, né, o efeito de contágio que tão propalado hoje em dia, isso está mais do que estudado nos Estados Unidos. Sempre que acontece, tem um outro imitando logo em seguida, tem outros, exatamente. E quando não reproduz o comportamento, se aproveita para tirar vantagem disso daí, causando caos, se divertindo, entre aspas, com esse tipo de situação. Secretário, acompanhando os debates aí nas casas legislativas, alguns deputados eles defenderam a polícia armada nas escolas, a guarda municipal armada nas escolas, até mesmo ali fazendo uma ronda, um patrulhamento. Inclusive na Assembleia, alguns deputados até citaram o senhor, elogiaram o seu trabalho e pediram essa presença da guarda municipal armada. O senhor acabou de falar sobre isso, né? Qual o seu ponto de vista, o seu posicionamento sobre essa ação de policiais, de agentes armados dentro das escolas? Veja, agentes públicos, policiais, guardas municipais, que estão no artigo 144, que têm autorização para andar armado e fazer patrulhamento, eu não vejo nada contra, acho muito bom e é o nosso objetivo. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. O que eu pondero é vigilantes armados em escolas. Porque o vigilante ele não pode sair da escola, certo? Então, quando eu tomo uma decisão para tomar uma medida, eu tenho que ter em mente o seguinte: essa medida, qual é o custo-benefício dela? Essa medida é legal? Essa medida vai poder se manter por muito tempo? Essa medida, para um caso da CEMED, ela pode ser aplicada em 510 escolas municipais, que é o que a gente tem, 510 escolas municipais, inclusive na zona rural, né? Então a gente tem que ver todas essas circunstâncias para saber se a medida é boa ou não. Se você vai respondendo essas perguntas e aí ver se é boa ou não. O que eu respondi recentemente, que causou até uma certa confusão, não diria polêmica, mas é confusão. Eu disse o seguinte, que vigilantes armados em escola não resolvem um problema. Primeiro, porque eles estão lá e eles vão ser alvo de criminosos que vão lá buscar as armas. A gente já viu isso acontecer em outras circunstâncias. Eles são caros, então eles vão tirar uma boa parte do orçamento minguado da educação. Eu não vou poder colocar muito. Se eu botar um em cada turno, são pelo menos 2 por escola. Isso vai dar 1.020 vigilantes. 1.020 vigilantes. Mas eu não posso botar um, porque aí eu vou guardar a arma onde dele? Depois que ele sair no final, eu vou deixar lá no colégio? Esse colégio vai ser atacado para buscar a arma. Eu vou conviver com um problema que hoje o colégio não tem. Hoje o colégio não tem gente indo
facção indo lá dentro para tomar arma. Vai que tem uma troca de tiro lá entre o vigilante e os bandidos que vão buscar a arma. E qual seria a vantagem? Conter um menino armado que vai executar em massa. Isso, né, me parece que não há o custo ou benefício nessa medida. Agora, você falou, e o pessoal, os parlamentares lembraram muito bem, que as visitas, a permanência, a ida, o ir da viatura da PM, e ali perguntar da professora se está tudo bem, da diretora se está tudo legal, se envolver naquela situação, tanto os policiais militares das SICONs quanto os nossos guardas municipais, é totalmente viável e muito, muito bom. Seria muito bom para a rotina e para a segurança, porque os professores se sentiriam amparados, os gestores se sentiriam amparados, os alunos se sentirão, e eu digo se sentirão porque nós vamos implementar isso, mais seguros, e isso é muito bom, e isso nós estamos fazendo. Outras alternativas ali que foram apontadas, né, pelos parlamentares no caso, a colocação de detectores de metal, de revista, só que aí tem toda uma discussão, né, de como é que isso pode ser feito. A gente sabe também que tem alunos de diferentes idades, né, que são ali mais novinhos. O senhor, como especialista, qual a sua orientação para as escolas, principalmente também as escolas privadas, né? Eu não vejo vantagem nenhuma nisso. E posso licitar 500 argumentos, vou licitar só 2 ou 3. Primeiro, a escola, o presídio foi feito para evitar que as pessoas saiam, mas também para evitar que materiais entrem. Não é isso? Não é isso? Entra arma. Se entra no presídio, não vai entrar na escola. Qualquer coisa pode virar arma. Necessariamente, eu não preciso de um metal para transformar alguma coisa em arma. Um tijolo é uma arma. Uma escova de dente afiada é uma arma. Né? O menino do episódio recente estava levando combustível em vidro, não ia ser detectado Ou seja, é básico. Se entra no presídio, vai entrar na escola. A quantidade de pessoas que eu precisaria para operar isso seria enorme, porque eu precisaria de um homem e de uma mulher para fazer a revista. A revista, ela só é autorizada por lei em caso de fundada suspeita e por agentes da lei. Então, como os funcionários dos colégios não são agentes da lei e não há fundada suspeita num aluno indo para a aula de 12 anos, 13 anos, 8 anos de idade, eu não tenho autorização legal para fazer uma revista pessoal. Um guarda-chuva tem a mesma massa de metal que uma faca. Então, eu vou parar tudo. Imagine a demora que vai ser para entrar nesse colégio todo dia. Né? E, assim, para finalizar tudo, o custo-benefício, que é aquela coisa que eu lhe disse, aquela condição, é nenhum. Porque eu trabalho em tudo isso e posso entrar com uma pedra, com um gargalo de garrafa, e não vai impedir, o detector de metal não vai impedir, vai passar direto. Então, são medidas que elas, em princípio, podem parecer boas, mas não são. Então, elas estão, você que está me vendo, veja assim, eu tenho 30 anos de atividade policial. Então, em 30 anos, eu aprendi alguma coisa. E o básico do que eu aprendi é o seguinte: vamos ouvir todas as partes, vamos pensar antes de agir. Se a gente age sem pensar, detectores de metal é uma ideia ruim. Não funciona para esse... Então, Sérgio, o que funciona? Funciona a antecipação, funciona a monitoração dos alunos, funciona as rondas escolares, elas funcionam, né? Funciona uma equipe de professores, de gestores e de agentes de portaria treinada e preparada para informar e se antecipar a uma eventual explosão de raiva, a um eventual atentado. Entram as ações de saúde mental também. Saúde mental. Isso funciona. E isso eu posso implementar em todas as 510 escolas, porque uma coisa é muito fácil. Um colégio particular,
numa área nobre, que cobra um valor razoável, ele pode implementar porta giratória, tudo. Mas nós, do serviço público, temos que trabalhar com 510 escolas. E não é que o nosso aluno não mereça, ele merece, só que eu tenho que empregar da melhor maneira possível o recurso do nosso imposto, né? Secretário, o senhor falou aí sobre ouvir todos os lados, né? A gente tem visto muitos relatos de pais, por exemplo, nas redes sociais, no WhatsApp, falando como estão com medo, né, desses possíveis ataques. E, inclusive, a gente chegou a ler comentários de pais que estão permitindo que os filhos levem objetos ali cortantes para a escola para se defender em caso de um ataque. Gostaria que o senhor comentasse aí sobre isso. Eu acho que esse pai que deixa isso acontecer, ele precisa de auxílio. Ele precisa ser orientado, ele está mal orientado, está orientando mal o seu filho, né? O que nós temos que fazer é entender que o momento que nós vivemos só vai ser combatido com paz, com calma, com tranquilidade, com bom senso. Se a gente passa a agir sem esses requisitos, a gente faz parte do problema e não da solução. A solução é confiar nas autoridades. Ah, mas entrou... né? Sim, aconteceu, como acontece um assalto fora, mas as autoridades estão trabalhando. E você incentivar o seu filho a fazer parte dessa engrenagem de ódio e entrar em pânico e fazer o que o perpetrador do trote quer, ele quer que não tenha aula, ele quer causar medo, ele quer causar pânico, caos. E se a gente fizer isso, não vai parar, vai continuar. É por isso que é muito sensata a posição da imprensa, pelo menos da maior parte da imprensa hoje, de não divulgar o nome do sujeito que perpetrou, não divulgar maiores detalhes, não dar fama para ele, porque eles querem fama. As pessoas têm uma necessidade muito grande de aparecer e outros que vêm para replicar também têm uma necessidade muito grande de aparecer. Então você que está me vendo, acompanhe seu filho justamente o contrário, né? Diga para ele fazer parte da solução do problema e não do problema. Entrar numa espiral de violência é fazer parte do problema. Hoje nós estamos vivendo isso por uma questão muito simples, a sociedade age assim, né? Esse fenômeno do contágio, dos trotes e do 1% que realmente tem coragem de perpetrar atos violentos nas escolas, eles têm condão de atrapalhar toda a rotina. Olha, o aluno, os alunos, os pais e os professores e gestores, eles já têm tantos problemas para enfrentar. Até um dia desse, o maior problema da rede escolar pública era os furtos de cabo de cobre de ar-condicionados que deixavam a escola 5, 6 dias sem aula. Esse era o nosso maior problema, né? Então sempre vai ter um problema. Narcotráfico, né? A venda de drogas no entorno da escola. E esses problemas não pararam, não deixaram de existir. Simplesmente agregaram um bando de pessoas, não sei se maiores ou menores de idade, não sei se alunos ou não alunos, mas pessoas que se aproveitam do momento para causar pânico e caos. Isso é lamentável. Secretário, a gente tem visto, então, que a Guarda Municipal ela vai ter um papel importante, né, aí nos próximos meses, nos próximos anos, no combate dessa violência, claro, dentro do que lhe compete, né? Gostaria de saber qual é o efetivo hoje da Guarda Municipal, se eu pudesse falar para a gente quando é que vai ter um concurso público e qual a situação da Guarda hoje. Olha, nós temos 388 homens da Guarda Municipal. Ela não tem concurso público desde 2012, né? Mas nós já recebemos autorização e determinação do prefeito Davi Almeida de trabalhar fortemente nesse aspecto. Ele tem intenção de começar o processo de renovação. Claro que tem que ver o orçamento do município, tem que ver o que é disposto, mas no nosso cronograma nós estamos até o meio do ano para divulgar o edital, até o final do ano para realizar a prova e até o começo do ano que vem para começar já a formar as turmas e começar a aumentar o efetivo, que é um efetivo envelhecido que está todos os dias aposentando ou adoecendo. Mas os que estão aí realizam um excelente trabalho, estão fazendo um excelente trabalho.
São pessoas abnegadas que estavam subutilizadas, tomando conta de alguns prédios municipais. Olha, para você ver, o município tem 510 escolas municipais para proteger, 300 e poucas unidades de saúde, mais dezenas, umas 30 ou 40 unidades de assistência social, mais dezenas de sedes. Então, se você somar tudo isso, vai dar uns 1.000 prédios públicos para você proteger. Se você se concentra só em proteger prédio público, desses 1.000, você vai conseguir proteger no máximo uns 20, 30. E os outros? Então, por isso que a gente está com a guarda presente, a ronda escolar, a guarda presente no centro, né, para a gente proteger o patrimônio histórico, cultural, a ida e vinda de quem frequenta os espaços públicos municipais no centro. Agora nós vamos ter o mirante do Rio Negro ali, a mirante Lúcia Almeida. Então aquilo ali certamente vai ficar muito mais pujante e vai precisar muito mais da presença de segurança ali para que o turista possa aproveitar. E o nosso aluno, que nas palavras do prefeito Davi Almeida, é o maior patrimônio que o município de Manaus tem, a sua juventude. A educação municipal, ela cuida dos primeiros passos da educação da nossa juventude. E a gente não pode descuidar deles, eles é o que tem de prioridade, a prioridade número 1 para todos nós. E qual seria a meta de efetivo que a Guarda pretende alcançar com esse concurso? Olha, pela Lei Geral das Guardas Municipais, nós podemos ter um limite máximo de até 0,3% da população. Isso vai dar em torno de 5.000 homens. Nós temos 388, então a gente tem um espaço muito grande para crescer. O prefeito vai aumentar esse efetivo enquanto ele puder, enquanto ele estiver com mandato, mas, como eu te disse, se o último concurso foi em 2012, significa que nós estamos com um passivo muito grande, que agora o Davi vai ter que, junto com o seu staff, diminuir esse passivo. E ele diz que vai diminuir enquanto ele estiver na gestão do município. Secretário, a gente sabe que desde 2021 a Guarda também iniciou esse processo de armamento, né? Eu me lembro que logo no início que isso foi anunciado, surgiu um debate muito grande sobre a segurança, né? Sobre se os guardas estariam preparados ali para andar armados, mas a gente sabe também que tem toda uma preparação. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse processo de armamento, como que esses guardas são preparados, qual o protocolo que hoje eles seguem. Olha, o protocolo, eu vou começar pelo último seu. O protocolo ele é estabelecido pela Polícia Federal. Quem autoriza o armamento e quem fiscaliza o armamento das guardas municipais no Brasil inteiro é a Polícia Federal. Quem, no final das contas, dá o porte de arma funcional é a Polícia Federal. Então, nós estabelecemos um acordo de cooperação técnica com a Polícia Federal. Ela diz o que você tem que fazer, quantos tiros tem que dar, quem vai ser o professor, qual é a matéria teórica que tem que dar, quantos tiros tem que dar, e isso fica muito próximo do que é exigido para os policiais. É quase a mesma coisa, tá? E fiscalizado pela Polícia Federal. Nós, em 2021, que foi o primeiro ano de governo do prefeito Davi Almeida, nós tivemos que atualizar todo o arcabouço legal. Nós não tínhamos autorização legal para compra do material, para utilização do material. Então, teve que mudar a Constituição do município, a Constituição do Estado. Nenhum dos 62 municípios de Manaus tinha guarda armada, do Amazonas, perdão, tinha guarda armada. Então, nós passamos o ano de 2021 todinho mudando legislação, fazendo compras, para no ano de 2022 firmar um ACT com a Polícia Federal e sair a primeira turma. Desde lá, os guardas municipais já estão atuando sem nenhum incidente até hoje, graças a Deus. E a segunda turma já está em andamento para se formar. Nem todo efetivo hoje está armado? Não, nem todo efetivo. Primeiro porque foi determinação do prefeito Davi Almeida que somente os voluntários, nesse momento, fossem armados. Por que isso? Porque quando eles entraram numa guarda desarmada. Então eu não posso... O prefeito entendeu isso. O município não pode exigir que agora
mude a regra do jogo e eles passem a usar arma, porque passando a usar arma aumenta o perigo, aumenta a responsabilidade, né? E isso aí ele falou, olha, só com voluntários. Então, nesse primeiro momento, eu trabalho com voluntários. No concurso que vai ser realizado agora, aí não, aí é obrigatório, porque eles vão fazer concurso para uma guarda armada. Todos que entrarem terão que usar arma. E se não forem aprovados nessa questão, não tomam posse. Ok, secretário. Para finalizar aqui a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse o que a gente pode esperar aí da ação da Guarda Municipal nos próximos anos, principalmente em relação a essa questão da segurança nas escolas, né? Se tem algum ponto que o senhor quiser destacar. Sim, vocês podem esperar, sem dúvida nenhuma, muito empenho. Empenho não só nosso, como da CEMED, né? Nós estamos assim, muito preocupados. Hoje eu já realizei mais de um contato com o general Mansur, que é o secretário de Segurança do Estado, né? Então nós estamos alinhando forças, porque a Guarda Municipal não é uma polícia. Ela só pode agir em bens, serviços e patrimônio municipal. Nós precisamos muito da polícia, tanto da polícia judiciária, nesse caso específico, para identificar os autores do trote e autores ou pretensos autores de atentados. A gente precisa dessa colaboração. A gente precisa da união com a própria CEMED, porque professores, gestores têm que entender a sua função na hora de proteger o aluno, proteger a integridade física dele, né? E isso tudo está sendo feito, né? Eu tenho trabalhado aí com a professora Dulce, que é a nossa secretária estadual, municipal de educação. Ela tem demonstrado muita preocupação e muito interesse em deixar o ambiente escolar cada vez mais seguro. Como eu falei com você, a solução está na prevenção. A solução está em detectar bullying, detectar comportamento agressivo, informar as autoridades, informar as forças-tarefas que fazem a intervenção, psicólogo, assistente social, pedagogo, para que eles possam evitar uma explosão de raiva, como a gente viu recentemente, um aluno que precisa de ajuda, é bom que se diga isso, é uma criança, precisa de ajuda, que ele possa ser reintegrado à sua vida normal. Ok, secretário, muito obrigada aqui por nos receber, por dar todos esses esclarecimentos. Para você que está acompanhando aqui a nossa entrevista, nós conversamos com o secretário municipal de Segurança Pública, Sérgio Fontes. Lembrando que essa entrevista vai ficar aqui no ar, você pode rever e compartilhar com os seus amigos. Eu sou Gabriela Alves e a gente vai ficando por aqui.